Olá, pessoal, brasileiros e brasileiras. Sejam bem-vindos aqui no canal do Milton Cardoso, aqui nas proximidades de Miami, Estados Unidos. Eu quero falar hoje de um assunto aí que viralizou no Brasil. Foi o lançamento do livro aí do Barack Obama, o ex-presidente, no Conversa com Bial, exatamente na Globo. Lançamento do livro do Barack Obama. E nessa entrevista aí que foi feita num hotel, inclusive, eu acredito que em Nova York, se não me engano, é, foi boa entrevista, boa entrevista. Apesar que é um livro de muitas páginas, e que ele descreveu tudo como ele achou. E a política é realmente complicada, como ele também disse. São vários países do mundo, várias guerras que estavam no momento, e, e a guerra econômica também, que influi de cada pessoinha da face da Terra. Então, é muito difícil de falar tudo em um pequeno livro. Acredito que vai ter um segundo volume do livro para completar a história. Mas o que foi mais aí de interesse da Globo, da mídia aí das famílias, das poucas famílias que dominam a mídia no Brasil, é que ele falou mal do Lula, que ele falou que era o cara naquela entrevista e assim por diante. Mas quando o Lula era presidente, ele mesmo não explicou para mim, mas pelos movimentos, pela a comunicação do corpo, da gesticulação e tudo, e de falar no ouvido e tal, ele pediu, das ocasiões, ele pediu inclusive falar com o irmão do Fidel aí, que era, que era o presidente aí em Cuba, para se aproximar. O Lula foi uma espécie de aproximador. Quero falar com fulano, quero falar com Chaves. Ele queria só apertar a mão do Chaves e tal. Isso vale muito numa política tão difícil como essas relações aí dos Estados Unidos e de Cuba, os Estados Unidos e a Venezuela, e assim por diante. Então, o Lula, nesses momentos aí, ele era o cara, realmente, era um cara alegre, comunicativo, como sempre foi, e que apresentou também todas as políticas do Brasil, que na época era de alta inteligência, de alta influência. Inclusive, tem a revista aqui, a revista que o Lula foi topo aí do homem mais influente do mundo. Mas a ex-presidente Dilma aí, que foi deposta injustamente, eu repito, na época eu tinha reclamações com a Dilma, tal, porque eu sou petista e aqui e nunca recebemos nada, ajuda de nada, nem do partido, nem de cargos, nem de nada. Aqui, muito pouca atenção. Mas é porque aconteceu. Agora, ela achou que, não acredito que o Obama falou isso do Lula. Mas, claro, ele não falou isso do Lula. Ele citou no livro e na entrevista ele ficou mudo. Ele citou isso no livro, que ele precisa, o livro, naquela entrevista ali, ele vendeu milhões de dólares. O Obama ele faz aproximadamente 6 milhões em vendas de livro. Mesmo quando era o presidente. Os primeiros livros lá que ele fez, eu não li. Mas eu vivi a política dele aqui por muito tempo. Então, ele vendeu muito, 6 milhões de dólares por ano. É muito dinheiro vendendo livros. Então, ele quer, nessa entrevista, nessa ocasião, que ele não é mais presidente. Embora ele tenha ajudado muito, eu acredito, tenha escolhido talvez a vice-presidente, que vai tomar posse, se Deus quiser. E que ele ajudou muito, mas agora ele está vendendo o livro. Ele escreveu o livro e está vendendo o livro. Então ele tem que falar aquilo que está lá no livro. Ele não, quando perguntaram sobre Lula, se ele continuaria falando que o Lula era o cara, ele ficou em silêncio. Mas todo mundo sabe que as relações do Obama com o Brasil no tempo do PT era outra.
Então vamos chamar o Trump para ir lá na favela. Ele foi lá na favela, abraçar as crianças lá. Não. Levou a família, a filha. Não, claro que não. Claro que não. Porque é completamente diferente. Então ele comparou realmente, ele mesmo, eu vi falando. Comparou, por exemplo, quando ele foi perguntado, comparou o Trump com o Bolsonaro. Todo mundo sabe, não adianta nem se perguntar para o Bolsonaro, ele se compara. E é lá ouviu para cá, lá ouviu para lá. Então, quando no livro ele citou um caso de Nova York, que tinha um político, se não me engano, prefeito, que era muito influente aí, muitos anos atrás, no século XIX, se não me engano, o Tammany Hall. Ele comparou o Lula com a... O Tammany Hall não era o Tammany Hall, era o hall é um salão grande, um anfiteatro, coisa parecida, mas geralmente o hall é sem cadeira, grande, salão grande. Onde você tem reuniões, é aí que faz os arranjos para ter as reuniões, para ter tudo. Mas na época não era de luxo. Então, o que acontecia no Tammany Hall? Era um Instituto Lula, talvez, uma coisa parecida assim. Então, o que fez esse político aí, o William Tweed? Ele era um homem alto, de 300 pounds, 150 quilos, que é bastante. 150 quilos é muito peso. O cara apresentável e líder e mandão, então é chamado de boss, que é o chefão geral. Então ele comparou o Lula com o episódio do Tammany Hall. Então o episódio do Tammany Hall era que o Partido Democrata entrou lá e não queria sair mais. Não saía mais. Por quê? Por que será que ele não saía mais? Exatamente, está aí a semelhança do Tammany Hall e o PT. Tammany Hall não era um partido, era um grupo, uma associação, mas que cuidava, sabe de quê? Do pobre, imigrante. Pobre imigrante que teve as mazelas, a fome, na Irlanda principalmente, na época, na Europa, e que vieram para a América. Então ficava no Tammany Hall, era aí que eles se encontravam, é aí que eles usaram muito a máquina pública, como agora. Todos os imigrantes que vão, por exemplo, para o Brasil mesmo, que vão para a Europa, tem assistência social. Eles não chegam lá com dinheiro no bolso, gastando, e frequentando cinema. Primeiro, alimentação, as pensõezinhas lá, lugar para ficar, e assim por diante. É um assistente, o Tammany Hall era uma assistência social, eles iam lá buscar. Eu falava, vem cá, tem uma comidinha aqui. E já alimentava, já procurava trabalho, já se encaixava ali, já que eram imigrantes. Na época precisava de imigrantes. Então o que fazia o William Tweed? Ele era o chefe de lá. Então quando esses imigrantes, principalmente da Irlanda, eles chegavam, eles logo se tornavam cidadãos. Não é agora que tem o green card, difícil pra caramba. Então eles logo começavam a votar. Eles votavam rapidamente, que era exatamente para quem ajudou. Não era para aqueles que não gostavam de imigrantes, que era pobre, não tinha educação do mesmo nível, que eram talvez católicos, que da Irlanda principalmente. Então teve a fome nesses países aí. E na Inglaterra também teve vários períodos de fome. Não foi exatamente esse aí o período de maior fome na Europa, mas que nessa época vieram muitos imigrantes, que hoje estão em posições, e a maioria, talvez a maioria, são de extrema-direita também. São brancos, são altos, falam inglês. Esse que era eles chegavam falando inglês. Então não é como um imigrante que vem do Brasil, por exemplo, de outro país que fala espanhol, fala árabe, fala assim por diante, outras línguas.
Ele falava inglês já de imediato e se identificava com as pessoas que já estavam no poder, principalmente o William Tweed, que também era descendente, ou era de linhagem da Irlanda. E os padres, todos os padres. Pode ver que, inclusive, o Kennedy foi eleito no tempo do IRA, que era a força lá revolucionária da Irlanda. Então, elegeram um presidente católico. Não deu certo muito, não deu certo, mas teve influência. Então, a Irlanda tem várias influências. Nos bares, nas cervejarias, na indústria também, nas fábricas. E eles votavam e não deixavam sair, o Partido Democrata ficava lá. Então, criaram mesmo, se foi verdade, se tinha base em todas as acusações de que estava criando esse departamento lá, o Tammany Hall, estava criando problema. Quer dizer, se não inventaram que lá teve um juiz Moro lá, coisa parecida, e fizeram o que ele estava pegando dinheiro por fora também, para fortalecer aquilo lá, para comprar as comidas que não saíam na hora, talvez. Não sei, isso faz muito tempo. Então, essa comparação foi muito vaga e é de quem se escreve livro, fazer uma coisa que não seja exatamente do dia a dia, senão o livro não tem importância nenhuma. Então, pega o jornal tudo e põe junto, encaderna e forma um livro. Não é assim. Tem que ter imaginação, tem que ter comparações para fazer com que a pessoa, o político ou o leitor, tenha condições de interpretar de uma maneira diferente. Senão o livro será um fracasso. E não é. E o Barack Obama não está disposto a escrever livro que seja fracasso. Não vou continuar por hoje. Eu acho que está em boas mãos agora com o Biden. Embora Biden também não é para ficar de entregando, não. É para fazer uma política de negociações entre dois países soberanos. Não é um soberano e o outro colonizado, um colonizador e outro. Não é assim como o Bolsonaro quer fazer. Então, o caso da Amazônia, não tem ninguém na face da Terra que fique do lado do Bolsonaro. Só aquele ministrozinho dele lá. Então, no mundo não tem dúvida que não pode acabar com a Amazônia. Mas também tem que ver para as pessoas que vivem aí na Amazônia, para os índios, para os ribeirinhos, os quilombolas, que vivem aí perto também da base, que agora foi doada de uma maneira estranha, assim, e aprovada pelo Congresso, e que vai dar, não vou falar nem o nome, vai dar problema no futuro, vai ser difícil de devolver, vai ser uma base militar, se já não é, uma base militar que ninguém tem acesso, que ninguém sabe o que estão fazendo, os experimentos que estão fazendo, que vai ter vazamento, que vão lançar foguete que pode explodir e que pode deixar todo o norte, o nordeste do Brasil na precariedade. Terminar por hoje. Pense bem nisso aí. Estamos aí, o Obama está com o Brasil e o Biden vai negociar direitinho, vai cumprir todas as regras de um país soberano, que tem um país amigo que é soberano também. E eu sei que ele tem fé que esse governo mude. Esse governo mude para outro governo, nosso governo. Não de esquerda, de direita, de centro, não sei o quê, mas de esquerda, centro-esquerda, talvez. Ok? PT, governo do PT, que sabe governar para o povo. E que no futuro, com algumas aperfeiçoamento do partido e das ideologias também que devem ser pensadas dia a dia, mês a mês, ano a ano, deve ser pensada. Toda a ideologia para não se afastar do que realmente o povo precisa.
que é diferente do que o povo quer. Senhoras e senhores, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.